Olá, tudo bem? Isis Vieira aqui para darmos início ao módulo 8, Relacionamento Interpessoal. Na aula de hoje eu falo como funcionam os relacionamentos e as diferenças individuais e grupais. Vamos lá? Antigamente, nossos pais não tinham a palavra individualismo, que inventamos para o nosso uso porque no tempo deles não havia nenhum indivíduo que não pertencesse a um grupo e que pudesse se considerar absolutamente só. Porém, cada um dos milhares de grupinhos compondo a sociedade só pensava em si próprio. Era, se assim posso dizer, uma espécie de individualismo coletivo, que preparava as pessoas para o verdadeiro individualismo que a gente conhece hoje. Tocqueville escreveu isso em 1982, e a principal preocupação do pensamento político de Tocqueville para o seu tempo e para as gerações futuras era mobilizar a liberdade. Morim descreve em 2007 que para pensar em processos grupais na gestão de equipes é pensar sempre a dimensão coletiva do homem, porque os primeiros só acontecem no conjunto, no encontro humano, e a segunda só acontece numa relação entre profissionais com um objetivo em comum. Tudo o que temos a dizer passa pela compreensão das relações entre partes e todo. Líderes ou gestores e participantes de equipe trazem em si a razão e a técnica que fabrica instrumentos, são dotados de utilidade e interesse, e isso os faz capazes de construir as mais diversas áreas de trabalho e conhecimento, metodologias locais, globais e crises financeiras mundiais. Talvez o desafio mais difícil para os ambientes organizacionais é lembrar que, para além da economia, está também o homem de consumo de energia, de vida, que é totalmente irracional. A um passo de ganhar ou perder tudo nos jogos de competição, de azar, nas fantasias e na vertigem que estão presentes em todas as sociedades. Morim também descreve em 2008 que não há asepsia que se possa fazer numa equipe de trabalho para que essa transponha a agressividade, o conflito, a afetividade para fora da vida dos que as compõem. Desde valores ensinados na família até regras estabelecidas no ambiente profissional, todas as faces do humano se fazem presentes no trabalho. Por aqui se coloca o aspecto coletivo na gestão de equipes. Coletivo que não pode ser pensado apenas como quantidade de pessoas e o que se produz nessa junção, mas também pela coletividade histórica, cultural, social, biológica que acompanha cada profissional. Entendemos os indivíduos, as organizações e a sociedade como sistemas, adotando o conceito de Morim em que todos os objetos que conhecemos são sistemas, ou seja, estão dotados de algum tipo de organização. Os gestores precisam conhecer mais sobre o comportamento humano nas organizações. O estudo do comportamento humano ajuda a aumentar a nossa capacidade de entender a forma de agir de cada uma das pessoas. Seja em particular ou num grupo da empresa, cada comportamento pode afetar o resultado de todo o conjunto. Entendendo esses modelos de comportamento organizacional, você vai conseguir criar estratégias para fazer com que os colaboradores atuem de maneira certa em determinadas situações. Para o líder da empresa, é fundamental fornecer a todos um ambiente para o sucesso de cada um, o que reflete diretamente no sucesso do negócio. Por isso, um gestor precisa se dedicar à melhoria do ambiente de trabalho. E para isso, conhecer melhor o comportamento de cada pessoa pode ser uma ajuda fantástica. Talvez você já tenha ouvido falar na pirâmide de Maslow. Mesmo com essas necessidades apontadas por Maslow, na nossa mente fica a pergunta: o que determina a forma como cada indivíduo age? Observando essa pirâmide, a gente pode perceber desde a base, que são as necessidades fisiológicas, até ele alcançar a autorrealização, que é o topo da autogestão, do sucesso na sua carreira profissional. E na prática existem 3 fatores que são os principais responsáveis por determinar os comportamentos. O primeiro são os valores, são as crenças e os aprendizados adquiridos ao longo do tempo. Esses fatores são determinantes para as atitudes dos indivíduos na sociedade. Em segundo, os motivos. O que motiva cada indivíduo? Quais as necessidades que consideram mais importantes? São as respostas a essas perguntas que movem as pessoas e justificam os seus comportamentos. E em terceiro, os modelos mentais. Cada pessoa constrói um significado diferente para cada experiência.
Apesar de duas pessoas passarem por uma mesma situação, elas têm reflexos diferentes sobre elas. Essa é a ideia passada pelos modelos mentais que podem ser definidos como a base da experiência ou da cultura pessoal de cada um. Dá para perceber durante essa aula que cada pessoa vai alcançar a sua autorrealização profissional de acordo com as experiências e com a cultura que ela viveu. Mas, de repente, se ela tem pensamentos escassos, se ela tem limitações em relação à gestão, ela pode reprogramar sua mente, procurar se capacitar, como está realizando esse curso, que é um curso muito profundo. Eu resumi 12 anos de consultoria e trouxe para ele. Mas é possível mudar esse panorama de gestor limitado para um gestor de alta performance. É legal também que você observe na pirâmide de Maslow em qual categoria você está estacionado que você não consegue avançar. Às vezes, por exemplo, você passou para uma gestão de equipe, mas você está lá nas necessidades fisiológicas ainda da sua vida, de suprir a segurança. E observando só isso, você reflete na sua equipe, no seu trabalho e não consegue desenvolver algo amplo, né? Um panorama geral, onde todo mundo consegue se evoluir e conseguir bons resultados para o negócio. Então é preciso você se observar e entender que a cultura é imensa, né? Cada partezinha do nosso planeta existe alguém com alguma cultura diferente. O interessante é que você abra o seu pensamento para entender que as pessoas são indivíduos únicos, mas que você pode e consegue, através de todas essas aulas, manter um diálogo aberto, com respeito, né, com empatia, para que você consiga realizar um bom trabalho e também dar autonomia para os seus liderados realizarem o mesmo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima!